O Shidru era um otário feio que perdeu o emprego e a vontade de viver depois que uma garota o incriminou por ser um tarado. Mas quando ele tem a chance de ir para outro mundo, ele sacrifica sua aparência e a capacidade de tocar em garotas em troca de poder absoluto que o transforma em um deus. O Shidru sempre foi feio, mas nunca foi um canalha. Ele era um trabalhador de escritório comum que não deixava sua aparência feia impedi-lo de ser um ser humano íntegro e viver a vida ao máximo. Ele tratava todos com respeito e tinha uma vida social modesta. Mas tudo mudou quando uma mulher o acusou falsamente de tocá-la em um trem. Ninguém acreditou nele só porque ele era feio, e o caso logo foi para o tribunal. Shidru se declarou culpado para pagar uma pequena multa e sair logo disso, mas seu plano saiu pela culatra e ele foi demitido por ser um tarado certificado. No entanto, alguns anos depois, a mulher que o acusou falsamente foi presa por aplicar um golpe. Ela nem estava atrás de dinheiro e incriminava os homens que achava feios de propósito. Shidru ficou furioso, mas não podia fazer nada a respeito. Por causa do trauma que enfrentou com o incidente, ele perdeu a confiança e não conseguia mais arrumar emprego. As coisas pioraram com o tempo e Shidru se tornou um desempregado recluso. Ele gastou suas economias e até o dinheiro dos pais, quando um dia ele lê um artigo sobre pessoas desaparecendo em sua área. Ele deseja desaparecer também, mas ao ler os comentários sobre o artigo, ele encontra um cara que afirma ter visitado outro mundo. Ele diz que se deu mal a distribuir seus pontos de status errados no início e teve que voltar para a Terra sacrificando metade de sua vida. Shiju ri disso, mas está desesperado demais e decide seguir as instruções deixadas pelo cara. Ele se vira para as janelas com os braços levantados, e quando o relógio marca 2 horas, a tela do laptop dele muda sozinha, perguntando se ele quer começar uma nova vida. Shidru pensa que é apenas um vírus, mas entra na brincadeira, clicando em próximo na página. A próxima página mostra que ele teria 16 anos na nova vida, e poderia alterar quantos pontos colocaria em sua aparência. Tendo sido um homem feio a vida toda, Shidru diminui o valor de 5 para menos 255, e isso lhe dá uma quantidade enorme de pontos de status bônus. Não só isso, Shidru descobre que quanto mais características negativas ele escolhe para si, mais pontos de status ele ganha. Ele imediatamente começa a digitar coisas que ninguém mais quereria, como ter sua renda reduzida em 1000% e perder 10% de seu HP toda vez que toca em uma garota. Quanto à sua condição final, ele escreve que se ele perder seu V-Card, ele perde a vida, e o sistema lhe dá 100 Mizou de pontos de status bônus em troca. No entanto, antes que Shidru possa distribuir esses pontos para seus status, o cronômetro chega a zero e ele é enviado para outro mundo. Quando ele acorda, descobre que ficou mais feio do que em sua vida anterior e, além disso, está 2 vezes mais pesado que o americano médio. Nesse momento, mais pessoas chegam lá e Shidru fica envergonhado ao ver as 2 garotas de calcinha. O cara bonito tira a camisa e a dá para uma das garotas tremendo de frio, e Shidru tenta ser um cavalheiro e faz o mesmo. No entanto, a outra garota o recusa porque não quer algo usado por um gordo feio. De qualquer forma, o cara bonito se apresenta como Seiji, a loira metida não diz o nome, e a segunda garota se apresenta como Seika. Todas têm 16 anos, e acham difícil acreditar que Shidru tem a mesma idade. Seiji toma a frente e confirma que todos vieram para este mundo pelo mesmo método. Mas enquanto conversam, Shidru decide procurar o quarto, pois não veio para fazer amigos. Ele abre uma gaveta e encontra uma moeda de ouro, que desaparece assim que ele a toca. Ele percebe que, como impôs a condição de reduzir sua renda, o dinheiro sumiu, mas decide não se preocupar muito com isso. Nesse momento, Seiji entra e diz a Chizuru que eles deveriam procurar recursos juntos. Logo, encontram um monte de armas e roupas além de algumas moedas. Shidru acha que as roupinhas não serviriam nele, mas elas se mostram mágicas e se ajustam ao corpo de todos. Em seguida, as garotas decidem dividir o dinheiro entre si, mas apontam que há apenas 7 moedas e 8 pessoas ali. Elas acreditam que Shidru roubou a 8ª moeda, e ele percebe que elas estão certas. Ele decide deixar todas as moedas para elas, e mesmo que Seiji diga que é injusto, Seika diz que elas devem ficar com as moedas porque Shidru nem ajudou a encontrá-las. Shidru já odeia a mimada, mas decide ignorá-la e falar com Seiji, perguntando se pode ficar com o machado em troca do dinheiro. Seika é contra isso, e até Seiji diz que não pode tomar essas decisões sozinho. Ele revela que em sua vida original era egoísta e tinha problemas de comunicação, e está se esforçando muito para ser diferente nesta vida. Ele aponta que Shidru também parece ter alguns problemas, e deveria tentar superá-los. No final, decidem dividir as armas com pedra, papel e tesoura, e Shidru perde para todo mundo, ficando apenas com porretes de madeira como arma. Em seguida, Seiji diz que eles deveriam apertar as mãos para marcar o início de sua aventura, mas Shidru recusa porque não vai correr riscos desta vez. Logo, encontram um mapa e decidem ir para a cidade mais próxima, mas assim que abrem a porta, encontram um pequeno Goblin pronto para atacá-los. Seiji age rapidamente e mata o Goblin com um único golpe, mas então descobre que mais deles estão vindo. Ele toma a frente, dizendo à loira metida para apoiá-lo na linha de frente, enquanto Seiko arma seu arco para se juntar à luta. Ele pede a Shidru para proteger Seiko enquanto isso, e então começa a derrotar os Goblins um por um.
Seiko, no entanto, é uma novata total que nem consegue armar um arco, e enquanto Shidru julga, um Goblin o ataca por trás. Ele decide finalizá-lo com um único golpe, mas descobre que está ridiculamente fraco agora. O pequeno Goblin consegue empurrá-lo para trás, e quando Shidru se pergunta como pode ser tão fraco apesar de ter 100 mil pontos de status, ele percebe que ficou sem tempo antes de poder distribuí-los. Ele então decide lutar contra o Goblin com seus status atuais e consegue derrotá-lo em seu próximo golpe. De repente, uma janela de status se abre à sua frente, e ele descobre que matar apenas um Goblin o faz atingir o nível 32 porque ele tem um bônus de aumento de experiência de 1000%. Nesse exato momento, Seiji e a Metida também sobem de nível, e eles atribuem seus pontos de status à força e vitalidade. Shidru percebe que eles não conseguem ver a janela do sistema um do outro, e ele decide colocar 1.000.000 pontos em cada um de seus atributos por enquanto. Assim que faz isso, sua janela de sistema começa a falhar e uma luz dourada brilha sobre ele. Shidru se pergunta o que está acontecendo e então seu sistema revela que sua classe foi decidida com base em seu status. Sua classe é o Deus Onipotente e Shidru não consegue entender completamente o que isso significa. Ele é tirado de seus pensamentos quando um Goblin começa a atacá-lo, mas seus ataques não causam nenhum dano. O Shidru decide testar sua força contra o Goblin e o acerta com um toque de dedo, o que é o suficiente para mandar ele voando para a estratosfera. Ninguém mais vê o que acabou de acontecer e acham que foi só uma rajada de vento. Seiji e o Tal continuam caçando os Goblins, mas a Seika ainda está enrolada para armar o arco dela. Ela fica com os olhos marrejados e o Shidru decide ter pena dela. Ele finge ser um maníaco por arcos e que precisa armar um imediatamente para Seika não se sentir mal em aceitar a ajuda dele, e o truque dele funciona na garota boba. Ela entrega o arco para o Shidru, que usa seus trilhões de pontos de destreza para armar o arco num piscar de olhos. A Seika fica impressionada e insiste para ele atirar uma flecha como agradecimento, e o Shidru decide tentar uma das habilidades que ele pegou junto com a classe dele. Ele seleciona a habilidade de flecha de trovão e então lança a flecha para frente. Mas em vez de acertar algum Goblin, ela voa para o céu. Ele se pergunta se a mira dele é tão ruim assim, mas aí de repente um círculo mágico gigantesco aparece no céu e um majestoso dragão de trovão sai dele, atingindo o chão e matando todos os Goblins. Todo mundo fica chocado com isso, mas o Shidru só diz que ele fazia parte do clube de arco e flecha, onde ensinam esse tipo de coisa. A Seika acredita nele mais uma vez e decide apoiar os amigos na batalha, mas ela tira flechas aleatoriamente sem nem mirar. Seiji e o Tal decidem que eles vão cuidar do resto dos Goblins também, e a Saika logo fica sem flecha. Ela fica pra baixo e decepcionada com a inutilidade dela, e o Shidru tem pena dela mais uma vez. Ele usa uma habilidade para transformar um graveto em mais flechas e diz pra ela que tem umas drops de item no chão. A Seika fica feliz em encontrá-las, mas ela gasta tudo de novo de qualquer jeito. E enquanto isso, os outros dois terminam com todos os Goblins. Logo depois, eles chegam na cidade e enquanto todo mundo corre para comer alguma coisa, o Shaiju decide ir pro seu próprio caminho porque um perdedor feio como ele precisa ficar sozinho. Ele senta perto de uma fonte e percebe que também está com fome, e bem nessa hora, um gato chega ali. Ele está prestes a fazer carinho, mas para com medo de que ela seja fêmea e ele possa perder 10% de HP se a tocar. Bem nessa hora, a Seika chega ali, e o Shidru fica tão assustado que cai na água. Depois que ele sai, a Seika diz pra ele que comprou um hambúrguer pra ele porque sabe que ele tá duro, e ela queria agradecer por ele ter ajudado ela antes. O Shidru começa a vê-la sob uma luz mais positiva e aceita um hambúrguer gigante, mas coincidentemente, os dedos dele se tocam, e ele leva um choque poderoso que faz ele jogar o hambúrguer fora. Ele sofre 58 trilhões de dano, o suficiente para destruir o mundo 300 vezes. Mas o problema maior é que a Seika fica chateada agora porque ela acha que o Shidru jogou o hambúrguer fora de propósito. No entanto, ele tem suas habilidades dos tempos em que era um vendedor de ponta, e ele diz pra Seika que ele se assustou porque ela é linda demais. Ele diz pra ela que vai comer o hambúrguer que ela comprou pra ele, e ela diz pra ele que tá muito sujo. Ela oferece pra ele o que comprou pra ela em vez disso porque ela é muito grata a ele, e ele decide aceitar a gratidão dela. Enquanto ele come o hambúrguer, Seiji e o Tal os encontram, e o Shiju decide ficar por perto até ele pagar a Seika pelo hambúrguer. Logo depois, Seika vai a uma loja comprar flechas porque ela acaba com elas muito rápido. Ela não para de pedir mais flechas ao lojista, dizendo que é rica o suficiente para pagar. Mas o homem diz que a bolsa dela já está cheia. Shidru também está com ela e quer ajudá-la, mas ele não pode dizer que pode criar flechas quando quiser. De qualquer forma, Seika pergunta se ele não vai comprar nada, e ela mesma responde, percebendo que ele não pode comprar nada porque está sem grana. Assim que saem, Seiji e os outros retornam depois de encontrar uma boa pousada para passar a noite. Shidru diz que vai ficar no parque porque, obviamente, ele não tem dinheiro, mas Seika diz que vai pagar o quarto dele. Shidru tenta dizer que não precisa disso, mas Seika usa o argumento feminino e pergunta se ele não quer que uma garota pague o quarto dele. Shidru nem tem tempo de responder, pois Seika agarra a mão dele e começa a arrastá-lo, mas como ela o toca por cima da roupa, ele não sofre dano. Mais tarde naquela noite, Shidru pensa que não pode ficar ali por mais tempo, pois assim ficará ainda mais endividado com Sokka e os outros. No dia seguinte, Seiji e os outros acordam e encontram biscoitos deliciosos e comida esperando por eles na mesa.
Shiju diz para eles o ajudarem porque ele não consegue comer tudo, e eles perguntam como ele conseguiu tudo isso quando não tem dinheiro. Shiju responde que usou uma técnica que faz as pessoas quererem dar algo em troca. No entanto, ele apenas criou algumas flechas usando gravetos e usou o sistema de escambo para vendê-las por comida em vez de dinheiro. Seika diz a ele que ele não precisa implorar só porque está sem grana, porque ela sempre pode ajudá-lo. Bem, Shidro pensa que pagou sua dívida com ela, então não precisa mais ficar por perto. Assim que terminam de comer, Seiji pega o mapa e diz que precisam começar a fazer missões para poder ganhar algum dinheiro. Ele notou que os monstros que eles lutaram ontem não deixaram dinheiro nem saque, então ele está planejando verificar uma caverna próxima. Shigeru fica impressionado com as habilidades de tomada de decisão de Seiji quando de repente um homem rude chega lá, dizendo que pode ser seu guia para a caverna. Apresenta-se como Kyoshiro e afirma ser reencarnado como eles. Ele surta um pouco ao ver a cara feia de Shidro, mas depois pergunta se todos eles são novos ali. Seiji se levanta imediatamente para falar com ele, mantendo a guarda alta, e então Kyoshu tira alguns cartões verdes do bolso, dizendo que é um item que eles encontram na primeira casa de madeira, e que pode obter um desconto total na pousada usando uma vez. Seika entra em pânico ao ouvir isso porque eles não encontraram os cartões, e Kyoshio diz a ela que ela pode obter um reembolso total, mesmo que mostre os cartões. Ele pede para ela pegar e a Saika pega os cartões na hora, pro Seiji não acreditar, porque ele ainda não confia totalmente na Kyojo. O Shiju pensa o mesmo e acha que o Kyoshiro, em vez de guia, é alguém que explora novatos. Ele acha que dá conta se a coisa apertar e, por enquanto, deixa o Seiji decidir. O Seiji pondera os prós e contras e decide contratar o Kyoshiro para guiar eles no fim, porque precisam de informação e de um jeito de subir de nível rápido. Com isso, o Kyoshiro leva o grupo para a caverna e logo, um monte de goblins aparece. A Seika começa a atirar flechas neles na hora, mas nenhuma acerta. O Shidro fica decepcionado e o Kyusho manda a Seika pensar que as flechas valem 1 milhão de ienes antes de atirar. Mesmo orgulhosa da grana, imaginar o alto custo deixa a Seika mais cuidadosa com a mira, e ela consegue derrubar um Goblin com um tiro certeiro. Eles seguem em frente depois disso, e o Shidro se surpreende que o Kyoshiro está fazendo um bom trabalho como guia. Depois disso, o Kyoshiro ensina todo mundo a usar a arma direito, e a Seika volta para o velho hábito de atirar flechas sem pensar. O Kyoshiro pergunta para o Shidro se ele não vai treinar, e ele responde que não tem nenhuma habilidade adequada no momento. O Kyoshio entende que é difícil subir de nível com o cajado como arma, mas pede para o Shidro não se decepcionar porque a habilidade suprema do cajado é muito foda. O Shidro já sabe disso porque quando foi na floresta fazer flechas, encontrou um orc gigante e decidiu tentar a habilidade mais forte contra ele. Só que o sistema avisou que se ele usasse essa habilidade, tudo num raio de 200 km seria apagado e mais de 1,5 milhão de pessoas morreriam, então ele cancelou na hora. Enfim, o Kyushu manda ele ser ativo no campo de batalha ou ele vai ser forçado a se aposentar igual ele. Ele começa a contar a história de como ele era de um grupo mercenário, mas enquanto o líder deles virou rei, ele caiu e teve que se aposentar. Ele começa a elogiar o rei, dizendo que ele está no nível 80 e todas as estatísticas dele estão acima de 160, mas isso é incrivelmente fraco para o Shaitru. Depois disso, eles finalmente chegam na caverna que parece ruínas antigas e todo mundo fica animado para explorar, mas a Seika tá com medo. Só que assim que ela chega na caverna, fica curiosa com as estalactites de calcário e começa a emburrar quando o Kyusho manda ela ficar longe porque são perigosas. O Shiju se pergunta se a Seika é realmente uma criança, e o Seiji faz a pergunta de um jeito mais sensato. Ele primeiro revela que tinha 30 anos no outro mundo, e aí a Seika diz que tem 17 anos na vida real e está se preparando para a faculdade. Enquanto o Seiji começa a falar dos estudos dela, o Shidro percebe que a Seika é pelo menos esperta academicamente. Depois disso, eles lutam contra uns morcegos monstros e chegam na sala do chefe, e a Seika finalmente aprende a pensar antes de agir. O Kyoshiro diz para ela que ela não devia entrar na sala do chefe porque ela vai morrer na hora sim, e a Saka recua. O Seiji decide encerrar o dia e agradece o Kyoshiro pela ajuda, e ele responde que ele vai ser um bom líder. Só que antes de voltar, ele tem um evento especial para os novatos, e leva eles para uma sala de conferências para dar uma festa para eles. Ele diz que outra pessoa invocada criou esse espaço seguro, onde nenhum monstro ou magia pode chegar, e lá dentro tem salgadinhos e bebidas. O Shigeru usa na hora suas habilidades de detecção de veneno e descobre que as bordas das latas foram adulteradas com uma droga sonífera. Por sorte, o Seiji é cauteloso o suficiente para recusar a oferta, mas quando o Kyusho age triste e deprimido, ele pede desculpas por duvidar da sinceridade dele. Ele concorda em comemorar com ele, e o Shidro fica discretamente decepcionado com a bondade do Seiji. Enfim, todo mundo começa a comer e beber, e o Shidro decide distraí-los com uma conversa para poder lançar magia de antídoto neles. Ele pergunta o que todos eles faziam antes de vir pra cá, e a vibe do lugar morre na hora. O Shidro percebe na hora que todo mundo ali fugiu das suas vidas anteriores, incluindo ele. Mas aí o Seiji decide se abrir um pouco sobre o passado dele. Ele diz que largou a escola depois de ficar entediado com tudo e decidiu abrir a própria empresa chamada Success Life. O Shidro lembra que ele uma vez foi nessa empresa para fazer uma apresentação de vendas e o CEO parecia muito com o Seiji. Acontece que o Seiji lembra dele também porque ele causou um grande impacto nele
E embora ele não revele o nome, ele conta que um vendedor apareceu sem hora marcada e tentou vender uma copiadora cara para ele. Ele tentou negociar, mas o vendedor disse que o faria sorrir e nunca decepcionaria. Ele também pediu para ele ir com calma porque ele era o CEO, e inspirado pelas palavras dele, o Seiji deixou os funcionários tocarem a empresa. Por sorte, a empresa dele deu certo e tudo estava indo bem, mas aí ele decidiu substituir a equipe por IA, e isso faliu a empresa dele. Ele ficou deprimido e sentiu que desperdiçou a oportunidade que o vendedor tinha dado a ele. Por isso, quando ele veio para cá, jurou que nunca mais decepcionaria ninguém. Ele revela de repente que o nome do vendedor era Shidru também, mas o nosso gordinho finge que não foi ele o vendedor. Logo depois disso, todo mundo adormece como resultado das drogas, e o Kyusho traz a gangue de capangas dele para levá-los embora. No entanto, o Shigeru só tá fingindo que tá dormindo para poder lidar com os capangas quando a chance aparecer. Os capangas começam a algemar todo mundo, e bem na hora que o Shigeru tá prestes a fazer alguma coisa, o Seiji levanta mandando os capangas não machucarem o grupo dele. O Kaisho não leva ele a sério porque sabe que o Seiji mal consegue ficar de pé, e manda os homens dele continuarem o trabalho. O Shidru não pode usar as habilidades dele agora porque não quer que o Seiji seja pego no fogo cruzado, mas por sorte, o Seiji tenta arrumar briga com os capangas, só para ser jogado na parede. O Kyosho manda os homens dele não machucarem os produtos deles porque isso vai diminuir o valor, e o Seiji fica bravo ao ouvir isso. Ele diz que as pessoas que vêm pra cá já foram quebradas pela vida, e quando elas têm uma segunda chance, gente como ele as derruba. O Kyoshiro manda ele dar sermão pra quem quiser ouvir e manda os homens dele empacotá-lo. O Shidro decide que é a hora dele entrar na luta, e ele simplesmente pula em cima dos bandidos, esmagando-os com o peso dele em vez de usar os atributos de ataque. Ele diz pro Seiji levar as garotas e fugir, deixando tudo com ele, mas o Seiji se recusa a deixá-lo em perigo sozinho. Ele manda os bandidos não mexerem com eles porque ele pode derrubá-los com um golpe, mas todo mundo acha que ele tá blefando. Os bandidos correm pra cima dele, mas o Shidro decide interceptá-los quicando, absorvendo os socos fracos deles e esmagando-os com o peso dele. O Kyusho manda os homens dele cuidarem do porco pulador primeiro e o Seiji pede pra ele fugir porque ele vai cuidar disso. Os capangas pulam no Shidru, mesmo que não causem nenhum dano de verdade, mas aí um deles enfia os dedos nas narinas dele. De repente, uma luz brilhante começa a sair da mão do Seiji enquanto ele manda os bandidos recuarem antes que a luz da verdade deles fure seus corações malignos. Eles ficam chocados e perguntam que habilidade é essa, e o Seiji explica que ele fez um juramento em seu caderno especial que nunca vai decepcionar seus amigos, e se ele fizer isso, ele vai pagar o preço. Por causa desse juramento, ele recebeu muitos pontos bônus e os colocou em sua habilidade especial que ativa quando ele está com raiva. Ele diz aos bandidos que essa é a última chance deles de fugir, mas o Kyusho diz que eles vão simplesmente cortar a mão dele antes que ele possa atacá-los. O Shidru decide ver o que o ataque do Seiji pode fazer, e ele se torna um escudo para ele, dizendo que eles precisam trabalhar juntos porque estão em desvantagem numérica. O Seiji então usa sua habilidade especial para se transformar numa forma Super Saiyajin que nem o Goku desbloqueou ainda, dizendo para os capangas que eles vão pagar pelos seus pecados agora. O Kyoshiro e os homens dele entram em pânico porque nunca viram ninguém se transformar assim antes, e o Shidro fica bem curioso para ver o que o Seiji Super Saiyajin pode fazer. O Seiji de repente grita o nome do seu próximo ataque e a mão dele começa a brilhar ainda mais. Ele então avança em direção ao Kyoshiro, mas para logo antes de socar o rosto dele. O Kyoshi pergunta por que diabos ele parou, e o Seiji diz que ele não é quem julga ele porque isso é pra lei deste país. Ele sabe que pode destruir os bandidos agora mesmo, mas quer dar a eles uma chance de se arrependerem de seus pecados e começarem uma nova vida. O Shidru sabe que isso é o mais idiota que alguém pode ser tentando ser uma pessoa boa e justa, mas ele não tenta impedir o Seiji. De repente, o Kaisho diz pro Seiji que ele venceu. Ele abaixa a arma e se ajoelha diante dele, aceitando sua punição, e o ingênuo Seiji acredita nele. Ele começa a se afastar, dizendo ao Kyoshiro que não o perdoará se ele cometer outro crime. O Shidru não o avisa desta vez também, mesmo sabendo que ele está cometendo o pior erro ao virar as costas para o inimigo. Aproveitando essa chance, o Kyosha corre para atacar o Seiji, mas o Shidru o derruba usando sua técnica de rolamento. Os bandidos xingam o Shidru e começam a chutá-lo, mas os ataques deles não causam nenhum dano. O Shidru casualmente tira um cisco do nariz e o joga na parede, criando uma explosão enorme. Enquanto todo mundo olha a parede destruída em choque, o Shidru discretamente aponta o punho brilhante do Seiji para a parede para fazê-los acreditar que foi ele quem fez isso. No entanto, o problema é que nem o Seiji acredita nisso, e o Shigeru decide aumentar o nível. Ele diz que viu claramente o Seiji executar seu movimento supremo, e um falcão branco desceu do céu, explodindo a parede. Os bandidos acreditam totalmente nessa história, mesmo antes do próprio Seiji se convencer. Eles caem de joelhos ao perceber que não podem vencer, e o Kyoshiro está com lágrimas e catarro escorrendo pelo rosto enquanto jura que não fará mais coisas ruins. O Shidru percebe que isso não é o suficiente para puni-los, e ordena que os bandidos fiquem em fila. Eles obedecem imediatamente, e então o Shidru pede para o Seiji atingi-los com seu ataque especial. O Seiji hesita porque não quer punir alguém que já aceitou a derrota. Os bandidos também estão aterrorizados porque acham que vão morrer se levarem aquele ataque.
Então o Shiju inventa um meio termo, dizendo pro Seiji dar um tapa naqueles desgraçados com seu punho justo para que eles sintam a dor dos outros. Ele consegue convencer o Seiji que ele é o único que pode colocar esses bandidos no caminho certo com o poder do amor. Ele lembra que o Seiji alegou que seu punho brilhante pode perfurar todo o mal, e se os bandidos ainda estiverem agindo, eles serão destruídos pelo seu tapa. No entanto, se eles realmente mudaram de ideia, eles ficarão ilesos. Porém, para seu choque, o Seiji volta à sua forma normal, dizendo que se ele quer mudar o coração dos bandidos através do poder do amor, ele não pode fazer isso usando sua forma Super Saiyajin que é alimentada pela raiva. Os bandidos não acreditam que alguém possa ser tão estúpido, mas tudo acaba dando certo para eles de qualquer forma. O Seiji tem lágrimas nos olhos enquanto dá um tapa neles com amor, e os bandidos agradecem por ele ter dado uma chance depois de levarem um tapa. Assim que todos levaram um tapa, o Shidro amarra os bandidos enquanto o Seiji carrega as garotas para a segurança. No entanto, ele está muito exausto para terminar o trabalho e desmaia. Os bandidos de repente ficam esperançosos de que podem vencê-lo agora, e tentam subornar o Shaiju para se juntar ao lado deles. Eles prometem trazer algumas mulheres que fariam isso mesmo com um bastardo feio como ele, e além disso vão pagar mais. No entanto, o Shaiju decide mostrar a eles que ele é apenas feio, mas não um bastardo. Ele simplesmente estala as algemas para assustar os bandidos e então diz a eles que o Seiji é ainda mais forte que ele. Os bandidos só podem xingá-lo por recusar a oferta deles, mas o Shiju realmente não se importa com os comentários dele. Logo, Kyoshiro e seus homens se tornam as autoridades locais, e o Shidro e seu grupo recebem uma enorme quantia de dinheiro ao coletar suas recompensas. As garotas ficam muito animadas ao ver tanto dinheiro, e o Seiji diz que eles deveriam dividir entre eles. A Seika diz que elas estavam inconscientes, então não merecem dinheiro nenhum, e o Seiji deveria ficar com ele porque ele derrotou os bandidos. Ela então pergunta sobre o Shidro, e o Seiji diz que o Shidro foi ainda mais corajoso que ele, e ele aguentou todos os golpes para mantê-lo seguro. As garotas dizem que o Shidro foi o MVP da missão neste caso, e ele deveria ficar com a maior parte do dinheiro. O Seiji concorda com elas, mas o Shidro não quer pegar o dinheiro porque ele seria reduzido a 1% da quantia. Então ele diz ao Seiji que ele tem um mau hábito de gastar dinheiro assim que o recebe, e ele quer alguém confiável para guardá-lo para ele. O Seiji não concorda muito com o plano, mas quando o Shidro insiste que ele não pode ficar com dinheiro, a Seika se voluntaria para cuidar do dinheiro dele em seu nome. A Seika não acha que é uma boa ideia alguém tão sem noção e impulsiva como ela cuidar da quantia. Mas o Shidro a deixa pegar o dinheiro porque isso o ajudará a pagar sua dívida com ela quando ele sair da festa. Logo depois disso, Seika leva Seiji para a hamburgueria para mimar ele com algo gostoso, e ele acha que essa é a última refeição deles juntos porque agora ele pode fugir sozinho sem culpa. Seika logo volta com 2 combos infantis, e Shaika pergunta se ela ama muito hambúrgueres. Ela diz a ele que comeu pela primeira vez há 2 dias e se apaixonou imediatamente, e Shaika não acredita que ela nunca comeu um hambúrguer no mundo real. De qualquer forma, eles começam a comer e Saika pergunta sobre os status dele. Shidro responde que são bem chatos, e ela diz que ele deve ter notado, mas diminuir a aparência dá muitos pontos de status. Shidro fica chocado ao saber que Saika descobriu isso também, e ele pergunta se ela também reduziu os pontos de aparência. Ela diz que os reduziu para menos 16, e ele não acredita porque ela é bonita demais para isso. Seika orgulhosamente diz que usou o recurso de nota especial na tela de boas-vindas para desejar ficar bonita, e que de alguma forma sobrescreveu seus baixos status de aparência. Shidro tem o maior choque de sua vida ao perceber que poderia ter feito isso e se tornado bonito também, mas é tarde demais para isso agora. Nesse momento, Seika nota um gato e diz animadamente que nunca viu um de perto. Ela começa a se perguntar se há alguma chance de o gato vir para cá, e quando Shidro diz para ela ir lá acariciá-lo, ela o encara com julgamento. No entanto, ela imediatamente percebe que o conselho dele faz sentido e diz que esqueceu que agora pode andar. Ela então corre desajeitadamente em direção ao gato e Shidro percebe o problema dela. Enquanto ela tenta acariciar o gato, Shidro vai ao banheiro e começa a chorar pensando na vida difícil de Seika. Ele agora percebe que no mundo real ela deve estar sofrendo de alguma condição que a deixou paralisada em tenra idade. Ele tem pena dela e pergunta se não existe Deus quando de repente ele percebe que é o todo-poderoso Deus neste mundo. E ele pode não ser capaz de mudar a realidade, mas pode ajudá-la de outras maneiras. Nesse momento, Seika bate na porta, perguntando se ele precisa de remédio, e Shidro diz que está bem. Enquanto se refresca, ele percebe que Seika é desajeitada com o corpo e ingênua ao interagir com os outros por causa do passado dela, e isso a tornará um alvo fácil para vilões. Então ele decide ficar com ela e mantê-la segura até que ela se torne uma adulta totalmente competente. Logo depois disso, eles chegam à estalagem e Seiji convoca uma reunião para decidir suas classes de trabalho para que possam se tornar um grupo mais dinâmico. Ele declara que será o herói, Seika será uma arqueira, a loira humilde será uma maga e Shidro será um lutador épico. Shidro não gosta de adicionar o adjetivo épico à sua classe de trabalho por algum motivo. Seika fala de repente, dizendo que quer ser heroína também. Mas quando Shidro diz que ela pode ser a lutadora épica em seu lugar, ela recusa imediatamente. No final, Seika permanece a única heroína do grupo. Então Seika se torna maga em vez disso, e a humilde decide se tornar uma caçadora, enquanto Shidro também mantém sua classe de trabalho. Assim que compram seus novos equipamentos, Seiji decide se mudar para a maior cidade da região. Mas antes disso, ele estabelece um orçamento para lanches, levando em conta os hábitos de gastos de Seika.
Com isso, a reunião é encerrada, mas Seika fica para trás para conversar com a Humilde, que é sua primeira amiga aqui. Ela está nervosa para falar com ela, mas Shidro silenciosamente deseja tudo de bom. Seika finalmente consegue coragem para pedir a ela para pular corda com ela, dizendo que praticou para isso. A Humilde concorda e as duas garotas vão trocar de roupa para poderem brincar. Enquanto isso, Shiju relembra como as coisas chegaram a esse ponto. Mais cedo, quando ele foi às compras com Seika, ela queria comprar uma arma legal. Mas ele a desencorajou de comprar qualquer coisa perigosa, dizendo que apenas lutadores épicos as usam. No entanto, ela ficou presa em comprar um nunchaku, mas graças a uma colaboração inesperada entre Shidru e o lojista. Ela mudou sua escolha para uma corda de pular em vez disso. Assim que saíram da loja, Shidru a ensinou a usar a corda, e ela pegou o jeito rapidamente. No entanto, sua mente logo se voltou para a garota loira e como ela queria ser amiga dela, apesar de não saber seu nome. Shidru sugeriu algumas maneiras de se tornar amiga dela, e isso leva ao presente, onde ele está espionando as duas garotas enquanto elas brincam. A garota loira aprende rapidamente a pular corda com Seika, mas quando ela toca no assunto de seu nome, ela para de repente. Seika percebe que ela realmente não quer compartilhar seu nome, e então diz que discutiu isso com Shiju mais cedo, e eles criaram o apelido Riese para ela. A humilde loira fica completamente em silêncio ao ouvir isso e começa a pular corda novamente, saltando muito alto no final. Todos ficam surpresos com isso, e logo, uma multidão enorme a cerca, pedindo para ela se juntar ao grupo dele. Seika tenta se aproximar dela, mas todos a ignoram e um cara até a empurra. Ela de repente começa a chorar, e Shidru não tem escolha a não ser ir em frente e ajudá-la. As pessoas surtam ao vê-lo e o chamam de monstro, mas a garota loira Riz diz que ele é membro do grupo delas. Ela também está preocupada com Seika e diz que só queria deixá-la feliz mostrando um truque. E Shidru diz a ela que simplesmente responder teria sido melhor. Riz começa a se sentir muito culpada por isso e foge chorando. E no final, Shidru tem que consolar Seika durante todo o caminho de volta para a estalagem. No entanto, assim que ela está prestes a entrar em seu quarto, ela encontra uma carta de Riese, pedindo desculpas pelo ocorrido e agradecendo pelo apelido. Seika imediatamente sai correndo para procurá-la. Mas Shidru já havia notado Riz escondida atrás do canto. Ele pede para ela sair e ela diz que precisa falar com ele em particular. Ele pede para ela não o processar depois e então entra no quarto, onde Riese faz uma reverência voadora para se desculpar com ele. Ele fica confuso sobre por que ela está se desculpando com ele. Mas então Riese revela que sabe o nome legal completo dele, bem como o fato de que ele era o vendedor sobre o qual Seiji estava falando. Shidru fica surpreso com isso, mas ainda mantém a pose, perguntando a Riz por que ela pensa isso. Ela diz que escolheu a habilidade especial de ler as janelas de status de outras pessoas, e ela pode ver o nome real delas, seus status, bem como as coisas que elas escreveram na nota especial. Shidru entra em pânico ao perceber que ela leu suas notas que o fazem parecer um incel frustrado, e ele bate a mão na testa ao perguntar a Riz o que ela quer. Ela diz que é sobre Seika, e pergunta a Shidru se ele descobriu que o corpo dela estava paralisado na vida anterior. Ele afirma, e então Riese revela de repente que foi ela quem machucou Seika na vida passada. Ela está aqui para espiar seus pecados. Shidru fica curioso e pergunta o que ela fez com Seika. Riese responde que em sua vida passada, ela fazia parte de um programa que visava mudar a vida das pessoas. Seika era uma das crianças com quem eles estavam trabalhando, e ela genuinamente queria que ela tivesse uma vida melhor. No entanto, uma explosão aconteceu em seu prédio um dia, e Soka ficou gravemente ferida. Reis começa a chorar ao dizer que falhou em prevenir o acidente e salvar Seika. Ela se arrependeu do incidente que aconteceu por mal-entendidos entre as pessoas que trabalhavam lá, e para evitar coisas assim, ela escreveu em suas notas especiais que queria conhecer as pessoas melhor. Shidru entende que este é o motivo pelo qual Riz obteve o poder de olhar o status de outras pessoas. Ele pergunta sobre o programa em que ela estava, e ela diz que tinha a ver com inteligência artificial. Sua história imediatamente lembra Shidru que a empresa de Seiji faliu por causa de um programa de IA que falhou devido a uma explosão, e ele pergunta a Riz se ela está falando sobre isso. Ela afirma, revelando que é na verdade irmã de Seiji, mas mudou completamente seu comportamento e personalidade aqui para que ele não a descubra. Shidru ainda tem suas dúvidas sobre a história dela, mas Riese diz que não pode mentir porque esse foi o custo de obter sua habilidade especial. Ela sente que a vinda deles para este mundo ao mesmo tempo não é coincidência, e seus destinos estavam conectados na vida anterior também. Ela sabe que Shidru está tentando fazer Seika feliz e guiar Seiji para se tornar um aventureiro melhor, e ela pede a ele para deixá-la ajudá-lo com isso. Shidru diz que tanto Seiji quanto Seika são de coração muito puro, e eles precisam de seu apoio para ficar seguros neste mundo. Ele concorda em trabalhar com Riz, e ela faz uma sakura nele, cortando o cabelo para mostrar sua determinação. Shidru fica confuso porque não havia motivo algum para fazer isso, e Riz diz que Seika diz que ela fica bem com cabelo curto. De qualquer forma, eles formalmente fazem um pacto para que possam ajudar seus outros dois amigos. Na manhã seguinte, eles se preparam para partir para a capital, e Shidru arranja uma criatura híbrida bizarra de tartaruga e cabra que carregará seus pertences. Reis é a última a chegar, e ela se emociona às lágrimas quando Seika diz que ela fica bem com cabelo curto. Eles começam a jornada com isso e logo encontram um bando de monstros. Seika derruba um deles usando magia de gelo, e quando outro monstro a ataca, Seika a protege enquanto Reis cobre as costas dele. Eles rapidamente lidam com os monstros, e Seika exibe seu talento como maga para Shidru, que só consegue acenar que ela é boa.
Seika então comenta que como o sol está se pondo, eles deveriam encontrar um lugar para acampar, e todos concordam. Eles estão indo para a cidade de Valíria, e como Seika queria aventura, eles escolheram escalar pelas montanhas que estão cheias de monstros perigosos, e também não tem estalagens para ficar. Felizmente, eles encontram um tronco de árvore oco onde podem descansar à noite e Seika está muito animada com isso. Seiji pergunta se ela gostaria de coletar lenha ou ir pescar, e Seika declara confiantemente que pegará o maior peixe do rio, mas ela desajeitadamente fisga sua própria túnica primeiro. Shidro consegue desenganchá-la e então a leva para pescar, mas eles só podem esperar o peixe morder a isca. De repente, Seika começa a falar sobre como ela é chorona, e ela quer se tornar mais madura e calma. Shidro diz a ela que na verdade não há necessidade disso porque chorar não é algo ruim. Ele diz a ela que as pessoas não choram apenas porque estão tristes, mas também quando seus corações estão cheios de outras emoções que elas não conseguem controlar. Ele se lembra de seu passado ao dizer que as pessoas gradualmente perdem a capacidade de chorar e isso as impede de se tornarem mais fortes. Ele diz a Seika que, em vez de aprender a não chorar, ela deveria aprender a descobrir o que tocou seu coração. Seika também se emociona às lágrimas ao ouvir isso. Nesse momento, Riz chega lá e, ao saber que eles ainda não pegaram nada, ela simplesmente atira em alguns peixes no rio e os entrega a Seika. Ela corre animadamente para o acampamento para entregá-los a Seiji. E enquanto isso, Riz diz que Seika sempre parece feliz quando está com Shidro. Ela acredita que ele é uma pessoa que pode fazer os outros sorrirem facilmente, e o grupo estará seguro de várias maneiras com ele aqui. Shidro fica envergonhado com isso, mas então decide voltar. Rice o impede e pede para ele não revelar sua identidade a ninguém porque isso pode separar o grupo deles, e ele concorda com o pedido dela. Logo, eles chegam ao acampamento onde Seiji e Seika já começaram a cozinhar. Enquanto se sentam para comer, Seika copia os maneirismos de Ri, enquanto Shidro pergunta a Seiji o que ele pensa sobre o objetivo final de sua jornada. Seiji fica sério ao ouvir isso e responde que eles não têm um objetivo final no momento. Chegar a Valéria é o objetivo imediato deles, e Seiji planeja aprender mais sobre este mundo e seus problemas para que possa descobrir o que eles precisam fazer. Shidro fica impressionado com seu raciocínio lógico, quando de repente ele ouve um som vindo dos arbustos. Uma mulher gravemente ferida e exausta sai da floresta e desmaia assim que o grupo de Shidro a nota. Em seus sonhos, a mulher pensa em como estava fugindo de alguns bandidos mais cedo. Apesar de ser uma pessoa que reencarnou neste mundo, ela não conseguia lutar contra eles, e culpou suas notas especiais por isso. Em sua vida passada, ela costumava ser Loki feia, e seu namorado a largou por uma garota bonita. Todos em seu círculo social a zombavam constantemente, e a mulher começou a odiar garotas bonitas por causa disso. De repente, seu sonho termina e ela se encontra no acampamento com Seiji cuidando dela. Ele diz que limparam seus ferimentos e aplicaram primeiros socorros. Nesse momento, Seika chega com água morna para limpá-la e a mulher estremece porque odeia como ela é bonita. Seika diz a ela que Seika foi quem lançou magia de cura nela, mas isso não muda a atitude da mulher. Ela fica ainda mais irritada quando Seika tenta falar com ela e pede a Seika para levá-la mais perto do fogo. Seika fica chateada com isso, mas Shidro quer que ela aprenda que não deve tentar invadir o espaço pessoal de um estranho logo após conhecê-lo. Além disso, ele quer que ela fique longe da mulher de um braço, porque ele sabe a verdade sobre ela. Mais cedo, quando a mulher desmaiou, Seiji pediu a ele para trazer água. Shidro correu para o rio, mas Riese o parou, e a expressão em seu rosto lhe disse que algo estava errado. Ela disse a ele que a mulher era uma reencarnadora como eles, e sua nota especial era bastante perigosa. Ela havia escrito que nunca perdoaria garotas bonitas e as mataria brutalmente, e ambos pensaram que ela estava definitivamente mirando em Seika. De volta ao presente, Seiji conforta a mulher que se apresenta como Riai. Ele pergunta se ela quer comida e ela concorda feliz. Mas quando Seika oferece uma tigela, o ódio interior começa a transbordar. Riaya tenta pegar sua arma, mas felizmente Riese já a tinha tirado, e no momento ela está de olho nela o tempo todo. Shidro também fica de olho para impedi-la se ela fizer algo desagradável, mas Seiji e Seika não fazem ideia disso. Seiji pergunta a Ria como ela se machucou, e ela diz que algumas pessoas emboscaram o grupo delas e ela se separou dos amigos. Shidro se pergunta o quanto dessa história é verdade, mas Seiji acredita na mulher e se oferece para protegê-la até chegarem a Valéria. Ela fica feliz em aceitar a oferta, mas quando Seika diz para confiar no líder do grupo, ela se agita novamente e machuca o braço ferido. Seiji pede para ela relaxar, mas Raya diz que precisa ir ao rio. Ela pede a Seika para levá-la lá e Seiji diz que fará isso em vez dela. Raya diz que na verdade planejava tomar banho lá, e ele deve ser um verdadeiro pervertido se quiser espioná-la. Fica sem jeito, e então Seika pergunta inocentemente se ele é um pervertido. Ele desmaia por dano emocional, e enquanto Shidro se levanta para consolá-lo, Riaya diz que se ele chegar a menos de 3 metros dela, ela vai gritar. Ele diz que também não quer chegar perto dela. De repente, Riese aparece e se oferece para levá-la ao rio. Mas como ela não pode mentir, ela também não pode esconder suas verdadeiras expressões. Shidro deseja que ela pelo menos escondesse sua intenção assassina, porque isso assusta Ria, e ela insiste que Seika a leve ao rio.
Seika não tem problema, e ela até devolve sua arma caso sejam atacados por monstros. Shidro entra em pânico porque isso a colocará em perigo ainda maior, mas Reeves o segue para manter Seika segura. Shaiju também começa a segui-los, mas Seiju o impede, dizendo que ele deveria respeitar a privacidade das mulheres. Ele responde que Ria é perigosa, e Seiji admite que o charme de uma mulher adulta é realmente perigoso. Shaiju não quer uma carga de sua simplicidade, mas ainda assim não pode ir embora sem criar suspeitas, então ele começa a pular entre os dois locais à velocidade da luz para ficar de olho em Seika. Seika fica espantado ao vê-lo borrado, mas Shaiju diz que ele deve estar cansado e vendo coisas. Ele diz para ele descansar e então usa o feitiço de sono nele, nocauteando-o rapidamente. Ele então vai para a beira do rio e vigia Ria, que de repente aponta sua espada para Seika. Seika fica chocada ao ver isso e pergunta se ela fez algo para ofendê-la. Riaya diz que não fez nada e, em vez disso, ela é uma boa garota, mas não pode desobedecer o que está escrito em suas anotações especiais. Ela diz a Seika que jurou matar todas as garotas bonitas porque elas arruinaram sua vida na Terra, então jurou se vingar delas quando veio para este mundo. Ela se juntou a vários grupos de aventureiros, matando as garotas bonitas e depois fugindo para o próximo grupo, mas eles eventualmente a alcançaram. Ela diz a Seika que é a vez dela de morrer hoje, mas assim que ela está prestes a atacar, ela tira sua espada de suas mãos. Ela empurra Riaya para trás, e enquanto ela tenta pegar sua arma, Shidro chega lá e agarra sua mão. Ela diz para ele soltá-la, mas ele saca sua espada dizendo que ela não pode fugir agora. Então, de repente, uma luz brilhante ofusca todos eles. Eles se perguntam o que está acontecendo, e quando olham para a fonte da luz, descobrem que ela vem de Seika, que se transformou em um anjo literal. Shidro fica chocado ao ver que depois de Seiji, eles têm outra pessoa em seu grupo que pode se transformar. Seika começa a flutuar em direção a Raya, dizendo que não há necessidade de mais sofrimento. Raya, por outro lado, ameaça para ficar longe se ela não quiser morrer. Mas seu braço decepado começa a doer muito, e ela cai no chão. Seika pergunta se ela quer machucar as pessoas e Heiya responde que não quer, mas não consegue superar o que está escrito em sua anotação especial. Shidro também sente pena da pobre garota que se tornou a Jeffrey Dahmer feminina por causa de suas anotações especiais. Mas Seika acredita que deve haver alguma maneira de mudar as coisas. Ela flutua em direção a Ria, que bate em suas mãos, mas então Seika reza para que ela pare de machucar. De repente, uma explosão de luz é liberada de suas mãos, e a mão decepada de Ria se regenera instantaneamente. Ela fica sentimental ao ver seu braço novamente, e Shidro fica chocado porque, mesmo sendo Deus absoluto, ele não consegue fazer milagres como esses. Seika revela de repente que escreveu em suas anotações especiais que, se seus amigos estiverem machucados, ela quer se tornar um anjo para curá-los e ajudá-los a recuperar o que perderam. Ria começa a chorar ao perceber que Seika a considera uma amiga, e então Seika começa a falar sobre sua vida passada. Ela diz que tinha uma cicatriz horrível no rosto e até perdeu um olho, e não quer que ninguém passe por coisas semelhantes. Ela acredita que não pode curar o dano emocional que Ria está sofrendo, mas diz que juntas, elas podem encontrar uma maneira de curar isso também. No entanto, Raya a manda se afastar, chamando-a de feia. Ela de repente percebe a cura para sua situação e diz a Seika que seu rosto chorando parece feio, e é por isso que ela não é mais seu alvo. Ela foge com isso, deixando Seika confusa e magoada. Riese decide perseguir Riaya para ver o que ela faz, e então Seika de repente volta à sua forma normal e desmaia. Mas felizmente, Shidro está lá para pegá-la. Enquanto isso, Riaya encontra um local isolado e esculpe algo em uma árvore, antes de virar sua espada para o rosto. No entanto, Shidro chega correndo naquele momento e bate a espada de suas mãos porque Reeves o informou que ela estava tentando cegar a si mesma para que suas anotações especiais não funcionassem mais. Riaya pergunta se ele veio matá-la, mas Shidro diz que não caiu tão baixo. Ele diz a Riaya que se ela machucar os olhos, Seika ficará triste, mas ele entende bem os motivos dela. Portanto, ele se oferece para fazer um acordo com ela, no qual ela apenas perderá a visão sem perder os olhos. Ria pergunta como ele pode fazer isso, e Shidro mostra a ela a habilidade suprema de elemento sombrio chamada Selo do Submundo de 5 dedos que pode selar um de seus 5 sentidos, mas torná-la ainda mais forte em troca. Ela pergunta quem diabos ele é para ter feitiços tão poderosos, e Shaju responde que ele é um empresário sem comida. Ele diz a ela que este feitiço é a melhor coisa que ele tem a oferecer a ela porque a cegará sem machucar seus olhos. Ele então também diz a ela que o feitiço durará até ser neutralizado por um feitiço poderoso de elemento luz, então provavelmente não será desfeito tão cedo. Riaya pergunta por que diabos ele está indo tão longe por Seika, e sua suposição mais óbvia é que é porque ela é bonita. Shidro diz que ele não é tão superficial e revela que ele bagunçou um pouco suas anotações especiais. Ele diz que no início ele não conseguia confiar em ninguém, nem mesmo em seu grupo, mas Seiko foi gentil com ele apesar de sua aparência feia, então ele está apenas tentando pagar a dívida que tem com ela. Eri responde que deve ser muito bom estar em um bom grupo e Shidro oferece a ela para se juntar a eles porque Seiji a aceitará depois de ouvir suas circunstâncias. Ela recusa porque já pecou demais e agora quer traçar seu próprio caminho. No entanto, ela aceita o acordo dele de cegá-la e Shidro usa rapidamente sua habilidade nela. Mais tarde, ele retorna a Seika, que finalmente acordou agora. Ele conta a ela como seu poder regenerou o braço de Ria e ela fica feliz, pensando que pode ajudar muitas pessoas agora.
No entanto, Shidro diz a ela que eles devem manter seu poder em segredo porque é muito valioso. Ela não entende o raciocínio dele, então ele diz que ladrões roubam coisas valiosas em histórias, e sua habilidade se enquadra na mesma categoria. Seika fica um pouco triste ao ouvir isso, e então Shidro fortalece ainda mais sua história dizendo que Ria tentou matá-la porque ela é bonita. Ele diz que ela deveria se proteger de caras maus como esse, e Seika pergunta o que ela deveria fazer. Ele diz que ela não deveria duvidar de todos, mas prestar atenção ao comportamento deles e descobrir se são amigos ou inimigos. Seika fica animada ao ouvir isso, então Shidro diz que, caso ela encontre alguém perigoso mesmo depois de ser cuidadosa, ela deve chamá-lo alto, e ele virá ajudá-la instantaneamente. Ele diz que ela pode falhar uma ou duas vezes porque ele a apoiará, e ela fica emocionada ao ouvir isso. Ela então estende a mão para ele para selar o acordo com um aperto de mão. E apesar de saber que sofrerá uma quantidade enorme de dano, Shidro pega a mão dela. Ele sente uma dor intensa por causa disso, mas faz o possível para contê-la para não esmagar a mão dela. No dia seguinte, Shidro diz a Seiji que Ria saiu na noite passada e ela também deixou uma mensagem para Seika antes de ir. Ele leva todo o grupo com ele até a árvore, onde Raya estava escrevendo sua mensagem na noite passada. Na mensagem, ela agradece a Seika por curar suas feridas físicas e emocionais e promete ajudá-la se eles se encontrarem novamente. Seika fica emocionada ao ler isso, e Seiji sente que eles deveriam ter pelo menos se despedido dela. Mas Shidro diz a eles que Ria estava feliz quando saiu, e ela disse que encontraria seu próprio caminho. Depois disso, eles retomam sua jornada para a cidade de Valíria, e enquanto Seiji e Sokka começam a falar sobre o quão animados estão para ir a um novo lugar. Reze se lembra da conversa que teve com Shidro na noite passada. Ele contou a ela como tirou a visão de Ria para que ela não atacasse mais garotas, e Reze ficou surpresa. Ela ficou ainda mais surpresa com a transformação de Seika porque suas anotações especiais não mencionavam nada disso. Quanto isso, as anotações especiais de Seiji tinham uma explicação muito detalhada e até embaraçosa de seu processo de transformação, e até mesmo lembrá-las fez Rieze tremer de terror. No entanto, Shidro disse a ela que precisaria de tudo por escrito porque ele quer descobrir se Seiji tem alguma fraqueza que possa se tornar um passivo no futuro. Rieze ficou mortificada com essa tarefa, aceitou mesmo assim. Shidro disse a ela que ela poderia levar o tempo que quisesse com isso, porque ele quer as fraquezas apenas quando Seiji tiver tomado sua decisão. Ele lembrou Riz do tempo em que Seiji disse a eles que veria o mundo por si mesmo antes de propor um objetivo para a jornada deles. E Shidro tem uma ideia sobre o melhor objetivo que existe. Ele acreditava que Seiji deveria se tornar um rei, porque pelo que o vigarista Kyoshiro lhe disse, até mesmo pessoas de outro mundo poderiam se tornar reis aqui. Ele disse a Rice que Seika é uma pessoa inocente que não sabe nada sobre o mundo real, mas Seiji é alguém que conhece o lado sombrio do mundo, mas ainda mantém seu coração puro. Ele acreditava que ter Seiji governando um reino ajudaria realmente pessoas inocentes como Seiji, e Rieze respondeu que Shidro também poderia fazer isso. Ele disse a ela que com sua taxa de renda reduzida, seu país seria o mais pobre dos pobres, e além disso, ele não é feito para ser um líder. Por outro lado, Seiji tem um carisma que faz as pessoas o seguirem, e ele pode liderá-las bem em qualquer situação. De volta ao presente, Shidro e Rize são uma equipe com um objetivo separado dos dois membros restantes do grupo. Para começar, eles querem que Seiji e Seika subam de nível o máximo possível, e isso não será difícil porque há uma horda enorme de monstros à frente deles. Seiji diz a todos que eles romperão a horda de monstros e chegarão ao portão da cidade. Mas quando eles começam a correr, ele de repente para, dizendo que precisa amarrar os cadarços. Mesmo que seu sapato tenha tantos cadarços quanto o número de zeros na minha conta bancária, Seika acredita nele e corre à frente. Shidro a segue e usa uma parede de vento para protegê-la de correr contra os monstros, e então olha para trás para encontrar Seiji gritando como Goku para se transformar em sua forma de anjo Super Saiyan. Shidro pensa que todo o ato do cadarço foi desnecessário para isso, mas então ele se lembra que as roupas de Seiji rasgam toda vez que ele se transforma e elas não são baratas. Felizmente, Seiji se lembra disso também, então ele tira as roupas caras, as dobra bem e então começa todo o grito do zero. Enquanto isso, Shidro elabora um plano para ajudar Saika a subir de nível também. Ele logo encontra algumas ruínas onde eles podem se abrigar, mas os monstros começam a escalar as paredes. Reze sugere que eles os atinjam e os derrubem, e Seika segue seu conselho. Shidro lança as bênçãos do Todo-Poderoso Deus sobre eles, aumentando suas estatísticas para que não tenham problema. Ele então decide atrasar a batalha o máximo possível sem matar nenhum monstro. Então ele cria alguns golems usando lama que engajam os monstros em batalha com segurança. Shidro então se vira para ver onde Seiji está e, para sua decepção, ele ainda está gritando porque precisa de raiva para se transformar, mas ele não tem nada no momento. De repente, ele se lembra da vez em que um estagiário pisou em seu sapato e ele canaliza essa raiva para se transformar sem rasgar suas roupas. Ele então desce correndo, e Shidro se pergunta para que diabos ele tem asas. Seiji então sobe nas ruínas onde o resto de seu grupo está, e Rieze já tem um ataque de cringe ao ver suas ações cringe. Ele se apresenta como um aventureiro errante chamado Hiro Aldini, e então salta tirando os monstros com seus poderes especiais. Seika fica realmente impressionada com ele, mas Rieze está segurando a vontade de vomitar ao ver suas ações cringe. Enquanto isso, Seiji continua lutando contra os monstros pequenos, mas quando ele fica cara a cara com um golem de pedra gigante, ele desativa seu poder para que possa farmar aura mais tarde voando e usando seus outros movimentos.
Com isso, ele aniquila todos os monstros e logo desaparece, antes de voltar à sua forma normal. Seika nem duvida que Seiji era Aldini, e conta tudo sobre como o herói era legal. Ele fica feliz ao ouvir isso e quer que os outros também o elogiem. E agora Shiju se pergunta se é realmente uma boa ideia transformar esse idiota narcisista em rei. Logo, eles chegam à cidade de Valéria e ela reserva muitas surpresas para eles. A praça da cidade é vibrante e cheia de gente alegre, e no centro da cidade há um grande castelo. Mas o surpreendente é um centro de empregos que fica bem ao lado do castelo, e Shidro tem grande simpatia por todos os escravos corporativos que ficam por ali. Depois disso, eles devolvem a criatura que carregou a bagagem ao galinheiro. Mas o sujeito diz a Seiji que eles não podem levar o outro animal com ele, enquanto Shidro teria tolerado a maioria das coisas, até ele fica irritado por ser chamado de animal, e o homem se assusta com seu olhar furioso. Nesse momento, Seika encontra um animal que se parece com Shidro, e até ele fica horrorizado com isso. No entanto, ela acha fofo, mas isso não vale a pena falar porque ela acha tudo fofo. Eles exploram a cidade depois disso e Sukka continua se distraindo com qualquer coisinha. Shidro pensa que, embora este mundo pareça pacífico e alegre, há muitos problemas para forasteiros como eles. O maior problema de todos é que os monstros não dão dinheiro, e eles precisam encontrar uma fonte de renda estável para viver e crescer adequadamente. Shidro pensa que pode facilitar as coisas para todos se ele apenas usar seus poderes como Deus onipotente. Mas ele acha que um método tão superficial prejudicará os idiotas de coração puro de sua equipe, e ele precisa ser mais esperto sobre isso. À noite, eles ficam em uma pousada, e Seiji diz a Shaijo que ele perguntou pela cidade e soube que eles precisam encontrar um emprego neste mundo se quiserem ganhar dinheiro. Shaijo fica desapontado ao saber que eles precisam procurar um emprego até mesmo em outro mundo. Mas então Seiji lhe dá os detalhes. Ele diz que 2.000 liras por mês é considerado um salário decente aqui. Shidro pergunta se não há recompensa por derrotar monstros como eles fizeram ontem, e Seiji responde que, desde que não recebam uma missão para caçar monstros, eles não serão pagos. Shidro então se lembra de que havia alguns empregos bem pagos no centro de empregos também. Ele se lembra de um anúncio de emprego sobre um assistente de detetive que pagava 10.000 liras por mês, e havia um trabalho de limpeza de lixo que oferecia 28.000 liras por mês. Ele fala a Seiji sobre esses empregos, dizendo que eles parecem suspeitos, pois nenhuma experiência ou qualificação era necessária para aceitá-lo. Ele pode totalmente ver Seika caindo por esses empregos e espera mantê-la longe deles. Seiji concorda com ele, dizendo que empregos decentes só lhes darão uma vida normal, mas empregos bem pagos são ou duvidosos ou exigem muita experiência. Ele de repente tem uma ideia e pergunta a Shidro o que ele acha de ir ao cassino. Shidro fica chocado ao saber que até mesmo seu herói está interessado em jogos de azar, mas Seiji lhe diz que ele apenas quer coletar mais informações. Ele diz que no mercado, ele só conheceu pessoas comuns ganhando uma quantia comum de dinheiro. Mas no cassino, eles certamente encontrarão pessoas que fazem trabalhos únicos ou ganham muito dinheiro. Ele afirma que informação é a melhor moeda para pessoas como eles, e ele planeja usá-la para criar o melhor caminho que permitirá que sua equipe viva sem se preocupar com nada. Shidro gosta do plano dele e na noite seguinte, toda a equipe vai a um grandioso cassino. Seika imediatamente tenta a sorte em um jogo, e a garçonete que vem oferecer a Shidro um refil de sua bebida fica enojada com sua aparência. Os outros clientes no cassino são os mesmos, mas isso não o incomoda muito. Felizmente, Seika ganha seu primeiro jogo no cassino, e ela está muito animada com isso. Por outro lado, Seiji conversa com as pessoas para coletar informações e Riese usa seus métodos para encontrar coisas úteis separadamente. Enquanto isso, Seika decide ir com tudo na próxima rodada de apostas, perdendo tudo o que ganhou na primeira. Ela joga um pouco mais, mas depois fica com fome, então faz uma pausa para comer um hambúrguer. Shaidro pergunta a ela quanto dinheiro ela gastou e ela lhe diz que gastou cerca de 20.000 liras, o que é o suficiente para fazê-lo perder o cabelo de preocupação. Nesse momento, o gerente do cassino se aproxima de Seika, dizendo que notou o jogo dela mais cedo, e ele estava curioso sobre sua situação financeira. Seika confiantemente lhe diz que é rica, e Shaidro entra em pânico porque deveria tê-la impedido de dizer isso. O gerente Kajita, por outro lado, está super encantado e começa a bajular Seika. Ele pergunta se ela pode ir ao escritório dele para que possam conversar em particular, e ela só aceita quando Shidro também é permitido como sua guarda-costas. Uma vez no escritório, um servo traz chocolate quente para Seika, e Shidro examina o quarto, pensando que o cassino está ganhando dinheiro. De repente, Gogeta começa a olhar Seika, dizendo que ficou verdadeiramente impressionado com sua ousadia de ir com tudo sem hesitação. Ele diz que pessoas ricas deveriam apostar assim, e Seika fica lisonjeada com isso. Ele então lhe diz que ficou tão impressionado com ela que tem uma oferta especial para ela. Ele revela um passe de fase extra dourado que a tornará VIP no cassino e permitirá que ela acesse jogos ainda mais emocionantes para seus clientes regulares. Ele diz que geralmente sua taxa de inscrição e taxa de associação custam R$ 20.000, mas para ela ele fará uma exceção e reduzirá as taxas para zero. Seika fica tentada pela oferta, mas diz que terá que pagar as taxas de associação no próximo ano. Shidro se orgulha de que ela finalmente começou a suspeitar de coisas suspeitas, mas Kajita é um bom de papo que ainda não terminou. Ele diz a Seika que suas taxas de associação serão dispensadas por toda a vida, porque ele realmente quer que ela se torne VIP. Seika pergunta o que há de tão especial nela, e ele responde que ficou verdadeiramente comovido com seu estilo de jogo, e ele quer vê-la jogar ainda mais agora. Seika fica tentada, e ela pergunta a Shidro o que fazer.
Ele não vê mal em apenas conseguir um cartão de membro, mas sugere que ela fale com Seiji primeiro. Seika gosta da ideia também e Kajita lhe diz que ela pode falar com a amiga dela, e se ela for rica, ele gostaria de falar com ela também. Seika lhe diz que Seiji é rico, mas não tão rico quanto ela, e Shidru se preocupa com seu futuro. Logo, eles saem do quarto, e Seika diz que o gerente foi muito legal. Nesse momento, Riese também chega com uma expressão preocupada no rosto. Enquanto Seika sai para encontrar Seiji, Shidru fica para trás para conversar com Riese, que tem notícias preocupantes sobre Kajita. Ela diz que ele também é um reencarnador como eles, e em suas anotações especiais ele escreveu que não será mais enganado e destruirá todas as pessoas ricas. Ele jura sugá-los e empurrá-los para as profundezas do inferno, e Riese não tem certeza se até Shidro poderia vencê-lo em seus jogos. Logo, o grupo retorna à sua pousada e Suka conta a todos sobre Kajita. Todos concordam que ele parece suspeito, e ela fica desapontada ao ouvir isso. Seiji pergunta a opinião de Shigeru sobre o gerente, e ele responde que ele era muito habilidoso em fazer as pessoas acreditarem que são especiais e enganá-las. Ele diz que, felizmente, Seika não caiu em suas mentiras, mas deve haver outras pessoas que são enganadas. Depois disso, ele decide compartilhar seu relatório. Ele diz que conversou com muitas pessoas que aceitaram ofertas de emprego bem pagas do centro de empregos. Surpreendentemente, todos os empregos levaram ao cassino no final, e ninguém passou nos testes. Ele diz que apenas o amigo de um cara chamado Kai conseguiu o emprego de assistente de detetive, e seu trabalho era encontrar pessoas que gastaram muito no cassino. A história se torna ainda mais preocupante quando Seiji revela que o amigo de Kai está desaparecido há algum tempo. E quando ele foi à casa dele para conversar com ele, descobriu que a casa dele havia desaparecido e o terreno estava à venda. O registro familiar do cara também havia desaparecido, e a polícia nem sequer aceitou um boletim de desaparecimento, como se o cara nunca tivesse existido. Shidru tem certeza de que Kajita deve estar por trás disso. Ele percebe Rice parecendo nervosa em compartilhar algumas informações, então ele gesticula que a cobrirá, não importa o que ela diga. Rice fica aliviada ao ouvir isso, e ela entrega a Seiji um item que encontrou perto do portão dos fundos do cassino. Tanto Seiji quanto Shidro ficam horrorizados ao removerem o pano e verem um dedo humano, e de alguma forma eles impedem Seika de olhar para a coisa horrível. Riese explica que ela estava olhando perto da porta dos fundos, quando viu um cara carregando algo nas costas, e o dedo caiu da bagagem. Ela só percebeu o que era quando chegou perto, e por um momento ela questionou se deveria recuperar o dedo ou perseguir o cara. Seiji lhe diz que ela tomou a decisão correta porque seria perigoso ir atrás do outro cara sozinha. Agora, ele tem certeza de que o cassino está fazendo algo suspeito, e diz que eles precisam descobrir mais sobre isso. Seika se voluntaria imediatamente para ir disfarçada, já que Kajita o observou. Tanto Rize quanto Shidru a advertem que é perigoso, porque pessoas ricas como elas são os verdadeiros alvos, mas ela responde que está realmente furiosa que Kajita traiu e machucou outras pessoas. Ela diz que ele precisa ser parado a todo custo e Shidru se vira para Seiji, pedindo-lhe para detê-la. No entanto, Seiji está ainda mais animado, fazendo com que ele e Riz percam a cabeça. Mais tarde, os dois saem para conversar e Shidru pergunta a Riz sobre as habilidades de Kajita porque ela disse que nem o Deus Absoluto seria capaz de vencê-lo. Ela responde que não conseguiu ver tudo, mas uma de suas habilidades era ver através de todas as mentiras, o que provavelmente desencadeia suas outras habilidades. No entanto, sua janela de status era realmente anormal, e parecia que foi cortada e colada e deformada várias vezes. Ela o avisa para ter cuidado e Shidru percebe que não deve mentir na frente de Kajita nem mesmo de brincadeira. Ele então coloca seu manto em Riz, dizendo a ela que tudo ficará bem. Ele fala sobre como eles foram ganhar algum dinheiro, mas acabaram encontrando uma pessoa má, e agora eles o deterão. Riese concorda, contando a Shidru outro detalhe sobre sua nota especial. Ela escreveu que se o mal verdadeiro aparecer diante dela, ela se tornará enviada do inferno e os arrastará para a escuridão. E Shidru fica pasmo enquanto se transforma parcialmente. Na noite seguinte, Seika se veste elegantemente e anda como uma modelo a caminho do cassino, dizendo a Shidru que é necessário fingir se ela quiser descobrir a verdade sobre Kajita. Ela acredita que terá sucesso porque Shidru e Rize a treinaram como esconder a verdade sem mentir. Logo eles chegam ao cassino e Kajita vem recebê-los. Ele pergunta a Seika se ela pensou em uma resposta ao seu pedido, e ela lhe diz que se ele puder mostrar a ela um jogo que a entretenha, ela se tornará membro. Ele fica feliz em ouvir isso e diz para ela segui-lo junto com seu guarda-feio, e Shidru pensa que ele deixará o gerente agir convencido antes que seus atos malignos sejam expostos. Kajita então leva Seika e Shidru para a área VIP subterrânea. Shidru sabe da capacidade de Kajita de descobrir mentiras, então a melhor maneira de resistir a ele é dando-lhe o mínimo de informação possível. Ele só lhe dera o nome de Seika para colocar no passe VIP para começar, e Shigeru se pergunta o que mais eles podem fazer além disso. Nesse momento, Kajita pergunta a Seika quanto ela planeja gastar hoje, sugerindo que ela pode estar planejando apostar 1 milhão de riras. Seika pergunta a ele se ele a está subestimando, e o humor de Kajita de repente azeda. Ele então os leva para a zona VIP, e a atmosfera lá é completamente diferente do cassino normal. Seika gosta da vibe do lugar e então Kajita apresenta um funcionário que os mostrará. O homem chamado Kato primeiro se apresenta, mas ele continua tropeçando ao tentar explicar como as coisas funcionam aqui. Shidru pensa que Kato é novo, mas ele não pode ficar de olho nele por muito tempo, pois Kajita se aproxima dele, perguntando se ele gostaria de apostar também.
Shidru percebe que ele está aqui para obter algumas informações dele, já que Seika não está compartilhando nada. Ele responde que não pode jogar porque não tem dinheiro, e isso não é uma mentira. Shidru então ativa sua habilidade Visão Dinâmica, que permite que ele veja tudo o que está acontecendo na sala enquanto ainda fala com Kajita. Ele encontra um espião anotando detalhes sobre todos, como Seika sendo uma jovem chamativa com um orçamento de mais de 1.000.000 de riras. De repente, Kajita pergunta a Shidru se ele é forte, e ele responde que é. Kajita então pergunta se ele está acima do nível 70, e Shidru dá uma resposta vaga que esconde seu nível, mas ainda não se qualifica como verdade. Em seguida, Kajita pergunta sobre suas estatísticas, e Shidru responde que distribuiu seus pontos de habilidade sem pensar muito, e há muitos zeros em suas estatísticas como em defesa mágica. Bem, essa resposta também não é mentira, porque obviamente há muitos zeros em 1 trilhão. Mas o espião pensa que Shidru não distribuiu seus pontos de habilidade sabiamente. Ele escreve que colocou seus pontos em seus atributos de guerreiro e que a defesa mágica é sua fraqueza que eles podem usar para esmagá-lo. Nesse momento, um funcionário chega para chamar Kajita para um cliente que precisa de sua ajuda, e ele imediatamente diz a Seika que precisa ir. Ele pergunta se ela quer ver algo interessante como batalhas de monstros, e ela diz que vai pensar sobre isso. Kajita sai com isso, deixando Kato encarregado dela, e ele ainda está tropeçando porque provavelmente é seu primeiro dia de trabalho. Nesse momento, Kajita leva o cliente que o chamou e Shidru fica chocado ao ver outro bastardo gordo e feio, que se parece exatamente com seu chefe de sua vida anterior. Ele só espera que não seja o mesmo cara quando os olhos dele caem no bloco de notas do Kajita, onde ele escreveu um plano de libertação. Enquanto isso, a Seika está tendo um chilique e intimidando o Kato, pedindo para ele levá-la para o jogo mais divertido. O Shidru fica feliz que ela entende muito bem o papel dela, que é ter chiliques e ficar aqui o máximo que puder sem gastar muito dinheiro. Enquanto isso, ele finge dor de barriga e pergunta para o Kato onde fica o banheiro. Ele decide acompanhá-lo, mas a Seika o segura, dizendo que ele deveria prestar mais atenção nos clientes. O Shidru aproveita essa chance para explorar o cassino sozinho. Primeiro, ele drena a energia de um guarda para nocauteá-lo, e depois usa suas habilidades para se transformar num morcego. Ele começa a procurar o Kajita e o encontra entrando numa sala secreta. Ele rapidamente se infiltra na sala, e então usa outra habilidade para abrir um portal entre ele e a sala onde a Seika está, para que ele possa ir até ela imediatamente se ela precisar de ajuda. Vendo que ela está bem, o Shigeru volta sua atenção para a estátua estranha do outro lado da sala. O Kajita caminha até a estátua e começa a falar com os pais dele, dizendo que tudo está indo de acordo com o plano. Lembra que eles o ensinaram que existe algo mais importante que dinheiro no mundo. Eles nunca foram ricos, mas os pais dele o ensinaram a aproveitar uma vida de honestidade. No entanto, essa honestidade tirou a vida deles quando eles se recusaram a desocupar a casa para uma grande corporação construir o projeto deles sobre o lar deles. Como resultado, a corporação esmagou um caminhão na casa deles, matando os dois, e o Kajita mudou completamente depois desse incidente. Ele se tornou um assassino e dedicou a vida a caçar os desgraçados responsáveis pela morte dos pais dele. Assim que a missão de vida dele acabou, ele decidiu se desunir também, mas foi aí que ele teve a chance de vir para este mundo e sentiu que foram os pais dele que o enviaram. Neste mundo também, ele viu os ricos esmagando os pobres e fez da sua missão dar a eles uma dor que os libertaria dos seus desejos terrenos. Ele pede aos pais para continuarem olhando por ele, e o Shiju percebe que ele não tem outro motivo para viver além de se vingar dos ricos. Nesse momento, o Keito e outro funcionário chegam lá, dizendo ao Kajita que a Saika está tendo um chilique e dizendo que quer ir embora porque não tem nada interessante aqui. O Kajita zomba e diz a eles que ela deve estar assustada com as altas taxas de câmbio, e diz para eles usarem a estratégia número 13 para atraí-la. Ambos os funcionários concordam e começam a voltar, mas o Kajita para o segundo porque ele detecta uma mentira na resposta dele. A habilidade dele ativa por causa disso, e ele suga toda a força vital do cara, transformando-o numa casca morta. Ele então chama um dos capangas dele para se livrar do lixo, e então se vira para o Kato, perguntando se ele entende o que deveria fazer. O Keito responde nervosamente que a estratégia número 13 significa que eles deixam a Seika ganhar hoje, para que ela fique viciada, e o Kajita o elogia, dizendo que gosta de caras honestos como ele que sabem o que fazer. O Keito sai do quarto nervoso com isso. Mas graças a essa interação, o Shidro descobriu mais sobre como o poder do Kajita funciona. De qualquer forma, ele volta para Seika, que continua ganhando de acordo com a estratégia do Kajita. No entanto, o Shidro não consegue prestar atenção nisso porque ele ainda se sente estranho por ter visto uma pessoa morrer na frente dele. De repente, a Seika diz para ele prestar mais atenção nela porque ela ganhou 6 vezes seguidas. O Shidro pergunta a ela quanto dinheiro ela ganhou até agora e ela diz a ele que ganhou 2.000 de riras. O Keito e o dealer estão ficando nervosos agora porque a Seika aposta todo o dinheiro que ela ganha na próxima rodada, e o Keito diz a ela que ela não precisa ir all-in toda vez. No entanto, a Seiko responde que é o estilo de jogo dela, sem saber que o cassino tem que deixá-la ganhar de propósito para mantê-la viciada. O Keito não pode arriscar falir o cassino deles, então ele sai imediatamente para relatar ao Kajita, enquanto o Shidro se perde em pensamentos de novo. Desta vez ele pensa em como a regra dele de pegar a milésima parte da renda real dele não se aplica a fichas de cassino porque isso não é dinheiro. Nesse momento, Kajita chega lá, parabenizando a Seika pelas vitórias dela. O Shidru nota o rosto inchado do Kato enquanto Kajita diz a Seika que apostadores talentosos como ela deveriam jogar um jogo ainda melhor e mais emocionante.
A Seika fica curiosa e o Kajita diz a ela que agora ele a levará para o Coliseu, que é ainda mais exclusivo que o palco VIP. Ela decide segui-lo e eles vão ainda mais fundo no prédio e entram numa arena subterrânea, onde muitas feras mágicas são mantidas em prisões. O Kajita diz a Seika que a Batalha de Monstros é o jogo supremo, a presença do cassino dele, e ela pode apostar dinheiro em monstros que lutarão até a morte em nome dela. A Seika já está preocupada ao ouvir a descrição, e então o rugido de um monstro a assusta. O Kajita acalma a fera e o Shidro pergunta a ele onde ele conseguiu aquele monstro porque ele nunca o viu na natureza. O Kadia responde que esses são monstros especiais criados no cassino e o Shidro fica chocado ao ouvir isso. O Kajita então pergunta a Seika se ela está interessada, mas ela está bastante ansiosa agora e o Shidro decide que é hora de ir para casa. Ele dá a ela a pista mencionando Seiji e como ele adoraria ver esses monstros. A Seika pega a pista e diz ao Kajita que ela gostaria de ir para casa hoje e contar ao Seiji sobre os jogos emocionantes aqui. O Kajita não consegue detê-la, e ele pede ao Kato para acompanhá-la para fora. No elevador, a Seiko nota a bochecha inchada do Kato e ela usa sua magia de cura para tratá-lo. O Kato muda de lado de repente ao ver a bondade dele, e ele diz a Saika para fugir e nunca mais voltar para o cassino porque o Kajita está atrás da vida dela. Ele diz a ela que muitas pessoas ricas e até muitos dos colegas dele morreram pelas mãos dele, e até ele tem medo de perder a vida a qualquer momento. O Shidro pede a ele para vir com eles, mas o Kato não pode escapar porque o Kujita tem todas as informações sobre ele. Ele diz a eles para saírem e espalharem a verdade sobre o cassino para que um dia um herói possa vir destruí-lo. Bem, o desejo dele é instantaneamente concedido, pois Seiji, também conhecido como Herói Aldini, chega lá junto com Riese. A Seika fica surpresa ao vê-los juntos, e a mortificada Riese diz que eles se conheceram quando ambos estavam tentando se infiltrar no prédio. O Keito se comove às lágrimas ao ver que um herói realmente veio, e Seiji o conforta, antes de decidir lidar com o gerente do cassino. O Shidro se voluntaria para ir com ele e Seiji retrai suas asas para caber no elevador. O Kato vem junto também, contando a ele sobre a habilidade do Kajita de absorver a vida e as habilidades das pessoas que mentem para ele. Assim que eles chegam ao VIP 4, o Kato grita com os clientes para saírem porque os monstros no porão estão soltos e podem atacá-los. Os clientes entram em pânico e tentam fugir, com os funcionários sem saber como lidar com a situação. O Kato então leva Seiji e Shiju para o porão, mas outro funcionário pega o único elevador que eles têm e desce primeiro para avisar o Kajita. Enquanto o Kato entra em pânico porque agora eles não têm como descer, a Seika chega lá em sua forma de anjo. Seiji se assusta ao vê-la porque ele nunca a viu em sua forma alienígena antes. Ele pergunta quem diabos ela é, e Saka pede ao Shidro para manter a identidade dela em segredo. Ela se apresenta como Elcaron, a donzela do sol, e diz que pode usar magia de cura e ajudá-los na batalha. Seiji fica feliz em tê-la na equipe e Shidro pensa que ambos estão na mesma sintonia. No entanto, não são 2 cosplayers do Lulu que ele tem que lidar, mas 3. Nesse momento, Riese chega lá, transformada num demônio, e Shidro leva um momento para perceber sua verdadeira identidade. No entanto, assim que ele está prestes a pedir para ela confirmar, Riese o atinge com uma arma que ela materializa do nada, porque ela não quer que o irmão dela saiba a identidade dela. Bem, Seiji está mais interessado na arma dela de qualquer maneira, e Riese diz que ela tem a habilidade de criar armas usando a imaginação dela. Isso é o suficiente para impressionar Seika e Seiji, e a lisonjeada Rise dá a todos algumas armas para usar. Nesse momento, o elevador retorna e a festa entra. Kato quer vir com eles também, mas Seiji pede a ele para evacuar. Shidro adota uma abordagem mais tática, dizendo a ele para coletar evidências das transgressões do cassino para que eles possam expor sua conexão com o órgão governamental que permitiu que ele crescesse tanto. O Keito assume essa missão e a equipe do Shidro desce para o porão. O Shidro diz a todos para terem cuidado e pede para deixarem o Kajita para ele. Ele sabe que o Kajita é uma pessoa verdadeiramente má, sem chance de mudar, e é por isso que ele não quer que pessoas inocentes como Seiji e Seika o enfrentem. Com isso, eles chegam ao porão e descobre-se que o Kajita já drenou a vida do funcionário que veio informá-lo sobre a situação. Mas é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e vejo vocês na próxima vez.